Olá, amados irmãos e irmãs. O encontro de hoje nós vamos fazer uma pequena memória daquilo que nós falamos no encontro passado. Falamos um pouco sobre o sacramento da confissão. E eu quero fazer uma memória sobre o sacramento da confissão. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus e uma ruptura da comunhão com Ele. Então, o pecado, amados irmãos e irmãs, nós nos confessamos por isso. Porque o pecado, antes de tudo, era uma ofensa que nós fazemos a Deus. Uma ruptura que nós causamos entre nós e Deus. Às vezes as pessoas pensam que não tem pecado. Eu não pequei, porque não sabe o que desagrada o coração de Deus. Então, o pecado é, antes de tudo, diz, até o catecismo da Igreja Católica, número 1440, nos diz: o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus e uma ruptura com Ele. O pecado ergue-se contra o amor de Deus para nós e nos desvia os nossos corações, muda o nosso coração de rumo, tira o nosso coração de Deus. Quando nós estamos em pecado, isso acontece. Por isso a necessidade de buscar a confissão. Quando eu busco a confissão, eu volto a essa comunhão com Deus e com o próximo. Também nos diz a Igreja, a confissão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja. Então Deus me perdoa, a confissão, Deus me perdoa e automaticamente a reconciliação que eu faço com Deus, com o meu próximo, com aquele que eu pequei, com a reconciliação com a Igreja. Santo Agostinho, ele vem falar para nós sobre o pecado, algo que até para a nossa caminhada, para a nossa vida, é até interessante a posição de Santo Agostinho, que coloca o pecado, dizendo que o pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Santo Agostinho, ele nos fala isso, e que está lá no Catecismo também da Igreja Católica, essa citação de Santo Agostinho. Ele vem falando isso, que o pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Quantas vezes nós estamos aí em pecado e não damos a mínima? Nós pensamos que pecar é quando nós fazemos algo de escandaloso, que todos estão vendo, todos estão sabendo. Não, se eu contrariei Deus, se eu pratiquei um ato que foi contrário à vontade de Deus, ali eu causei uma ruptura entre mim e Deus. Claro, quando eu faço um mal ao meu irmão, nos fala a palavra, eu estou machucando Deus. Se eu prejudico o meu próximo, estou indo contra Deus. Mas até mesmo no momento de fé, quantas vezes nós negamos a nossa fé? Nós somos imperfeitos, nós somos pessoas pecadoras, sim, mas com a ajuda e a graça de Deus e a força do Espírito Santo, nós podemos vencer e suportar tudo isso, superar e vencer tudo isso, alcançando aqui a nossa santificação. Então nós, amados irmãos e irmãs, somos chamados a uma mudança de vida. Nesse tempo da quaresma que estamos vivendo, nós somos chamados à conversão, nos converter a uma mudança de vida. Quantas vezes nós estamos perdidos e não aceitamos, não queremos mudar, não queremos voltar para o Senhor, não queremos fazer aquilo que é correto. Pecamos, nós temos que fazer assim, como nos diz a palavra, pecamos contra Deus e contra ti. Nós temos que fazer aquilo que nos disse o filho pródigo, nos momentos que vamos nos confessar. Pecamos contra Deus e contra ti. O filho pródigo dizia para o pai: olha, pai, eu não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas o pai de misericórdia, o pai amoroso, antes mesmo do filho chegar nele e externar para ele ali que
tinha pecado contra Deus, contra ele, e não merecia ser chamado seu filho, o pai veio ao encontro do filho, abraçou o filho, cobriu de beijos, mandou vestir nele a túnica, colocar a sandália, anel nos dedos, e acolheu aquele filho, e não o pecado. Lembremos aqui que nós falamos esses dias. O Pai misericordioso acolhe o pecador, não o pecado do pecador. Nós somos chamados a isso. Somos chamados a acolher aquele que peca, a amar o pecador, mas abominar, deixar fora o pecado. Então, seja quem for o pecador, se te procurou, também mais uma passagem que nos diz, né, se você for apresentar a sua oferta ao altar, primeiro reconcilia-te com teu irmão, só depois apresenta a tua oferta. Então, se alguém fez um mal contra nós, se alguém fez um mal contra você, ou você mesmo tem uma mágoa contra alguém, busque a reconciliação. Só depois vai lá apresentar a sua oferta a Deus. Nós queremos o vinde a nós, né? Tudo de bom para nós. Mas nós não temos a humildade de ir até o Deus de misericórdia, como esse filho pródigo fez. Ele errou? Errou sim. Ele cometeu o seu pecado. Mas ele caiu em si. No momento difícil? Sim, estava ali comendo lavagem. Aliás, nem a lavagem ele podia comer. Não podia nem se alimentar da lavagem dos porcos. E o que acontece? Bateu no coração daquele jovem o arrependimento, onde ele passou a pensar, os empregados do meu pai têm o alimento com fartura. Eu estou aqui nesse lugar de miséria. Nem alimentar da comida dos porcos eu estou podendo. Então eu vou fazer o quê? Vou buscar o meu pai, pedir ao meu pai que tenha misericórdia de mim e ter um propósito de chegar nele e falar, olha pai, eu pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Quando nós nos dirigimos à pessoa do sacerdote, quando nós nos encontramos com o sacerdote ali, a persona Cristo, a pessoa do Cristo, nós temos que nos humilhar e falar, pequei, reconheço o meu pecado, trata-me como um escravo, como um empregado seu. É falar para Deus isso. Todas as vezes que nós saímos, causamos uma ruptura entre nós e Deus, nós temos a humildade de bater no peito e falar, Senhor, eu pequei, eu errei. Porque Deus, Ele é amor. Mesmo diante do meu pecado, da minha falha, Deus é amor. E Ele vai me acolher. Não vai acolher o meu pecado. Como na Sagrada Escritura, Jesus sempre fala para os pecadores, os teus pecados estão perdoados. Vai e não volte a pecar. Então, quando nós confessamos, o sacerdote diz as mesmas palavras. O sacerdote perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí nós saímos dali para não mais pecar. O sacerdote vai te perguntar se você tem esse propósito mesmo, se você quer, porque não tem sentido, eu falava no encontro passado, não tem sentido você se confessar e continuar no pecado. Não tem sentido. Todos nós devemos buscar o sacramento da confissão, mas eu tenho que buscar com um propósito de não cometer. Por exemplo, se eu vou lá, me confesso e falo, olha padre, eu pequei, eu roubei tal coisa. Tá bom, o padre vai te absolver do seu pecado. Mas você sai dali, vai lá e volta a roubar? Teve arrependimento? Não teve. Então tem que ter arrependimento. Você tem que ter um propósito de não mais cometer aquele pecado. Eu até usava a palavra, a confissão fica vã. Eu usava essa palavra no encontro passado. Muitas vezes nós erramos, não temos a humildade de falar, olha, eu errei, eu quero mudar. Tem pessoas que têm a humildade de chegar até o padre e falar, padre, o meu pecado é esse e isso, mas só que eu preciso de ajuda.
E aí é o momento que nós começamos a fazer até um direcionamento com a pessoa. Já não é confissão. Tem pessoas que precisam de ser direcionadas, fazer um direcionamento espiritual, um acompanhamento. Porque o pecado está sendo mais forte, a pessoa está lutando, mas sozinha ela sabe que ela não consegue. Então, onde nós reconhecemos que o nosso pecado está muito forte, quando nós conhecemos que o pecado está nos vencendo, porque o mal, ele existe, ele vai tentar nos derrubar. O que não pode acontecer é eu saber que ali existe o mal, que ele está me derrubando, que ele está me vencendo, e eu estou andando como se nada tivesse acontecido. Isso não pode acontecer. Eu tenho que reconhecer que sou pecador, que tenho as minhas limitações, que tem coisas que eu não consigo superar, então eu preciso de alguém para me ajudar a vencer isso. Então, amados irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma é o tempo de voltarmos para Deus, de buscarmos em Deus a reconciliação. Faça bem um exame de consciência, se retire e faça um exame de consciência. Vai para um lugar, refletir, quais são os meus pecados? Até no encontro passado eu falava, às vezes as pessoas sentem necessidade de até anotar, que faça isso, mas não leia, externe, fale para o padre aquilo que tanto te incomoda. Se é necessário anotar, anote, mas não para ler, mas para falar, este é o meu pecado. Nós precisamos muito, como nos diz a palavra, nós precisamos muito entender que nós somos imperfeitos. Nós não somos pessoas perfeitas. Deus é perfeito. E o Filho de Deus é perfeito e passou pelo que passou, imagina. Nós não somos perfeitos, precisamos lutar pela perfeição. Precisamos lutar pela santidade, precisamos lutar pelo céu. Nós temos que lutar sabendo que a nossa meta é o céu. Então, não somos perfeitos, nós sabemos disso. Mas a graça de Deus, ela vai nos levar à perfeição. A partir do momento que eu desejo e que eu faço por onde. Então, nesse encontro, fazendo memória aquilo que nós falamos no encontro passado, gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Volto até a ler aqui o que diz o Catecismo no número 1440. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa, a ruptura. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Isso é o pecado. Se eu faço uma ofensa a Deus, se eu causo uma ofensa a Deus, logo eu já estou causando uma ruptura entre mim e Deus. Então, que você, amados irmãos e irmãs, que vocês busquem fazer com que não exista essa ruptura. Não ofendamos a Deus, mas busquemos ter uma vida de luta, uma vida de santidade. Ser santo não é fácil. Olhemos a história de todos os santos. Não foram santos de qualquer jeito. Tiveram que renunciar a muitas coisas, tiveram que renunciar ao pecado, tiveram que renunciar a apego a bens, mas falar, estou aqui porque quero fazer a vontade de Deus. E diante do seu testemunho de vida, muitos martirizados, muitos aí que temos muitos santos aí que deram a vida por causa do Evangelho, não negaram a fé em momento algum. Então que nós também possamos pedir a Deus que nos dê essa graça de sermos fiéis a Deus. Não causarmos esta ruptura, esse distanciamento entre nós e Deus. Que nessa quaresma você possa se preparar bem para se confessar, seja na sua paróquia, na sua comunidade, onde você estiver. Não deixe de buscar o sacramento da confissão. Estamos num tempo de pandemia, um tempo difícil, sim, mas
o que vai salvar. Às vezes nós preocupamos tanto em salvar o corpo, às vezes nós nos preocupamos tanto em salvar o corpo que nós nos esquecemos da alma. Então, nesse tempo da quaresma, faça o seu exame de consciência, busque a confissão, mesmo diante desse tempo de pandemia, procure o padre, se confesse. Não se preocupe somente em salvar o seu corpo, se preocupe em salvar a sua alma. Então fica para nós essa reflexão. Mais uma vez agradeço a você por participar conosco deste momento, desse pequeno momento de formação, e peço de coração, compartilhe, mande para os seus amigos, faça com que outros também possam refletir um pouco sobre aquilo que nós passamos. Que Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, que neste tempo de pandemia, mesmo diante de todas as dificuldades, você não perca o sentido da vida, que para nós cristãos é a vida eterna. Esse tempo aqui ele passa. Busquemos nos preparar para alcançar a vida eterna.